Olá, chegamos à nossa aula 4 do curso de Coordenação Pedagógica. O tema dessa aula é o papel do coordenador pedagógico. Já falamos sobre a formação do coordenador pedagógico e agora vamos ao papel, a função a qual esse profissional exerce nas instituições educativas. Nós temos aí nós temos aí uma pergunta já para iniciar esse nosso estudo da aula 4. Qual o papel do coordenador pedagógico face às características contemporâneas das quais o professor e o aluno são constituídos? Bem, eu pensei nas várias demandas, a primeira vez que eu fiz a leitura dessa pergunta, eu pensei nas várias demandas que já vivi ou presenciei. Mas naquele momento, a atuação do coordenador foi a de apagar o fogo. Creio que essa seja uma expressão muito praticada por nós, professores e coordenadores, pois é a expressão que permeia a nossa rotina. Essa atitude tem infinitas e por vezes até justificativas compreensivas do porquê esse profissional é visto como aquele que serve para apagar o fogo. A gente sabe que essa definição está muito aquém do valor de um coordenador pedagógico. Vejam só, o coordenador pedagógico, ele é articulador. Vamos começar a fazer a limpeza do papel do coordenador pedagógico e esquecer essa ideia de apagar o fogo. Bem, ele tem três principais características. Ele é o articulador, porque o papel principal é oferecer as condições para que os professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares em função de sua realidade, o que não é fácil, mas é possível. A próxima característica do coordenador pedagógico é o formador. Compete-lhe oferecer condições ao professor para que se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela. Terceira característica, transformador. Cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática. Então, a gente pode já fazer uma reflexão acerca desse papel transformador do coordenador pedagógico e dos momentos de formação continuada, que ele serve para ajudar o professor a ser reflexivo, crítico em sua prática, aprofundando em sua área específica. Vamos analisar esses três conceitos numa obra de arte. Uma obra de arte que talvez vocês já tenham visto por aí. Essa tela é de Cândido Portinari, ela recebe o título de Café. Em algumas instituições, fica evidente, por meio da atuação do coordenador pedagógico, a falta de clareza quanto ao papel que eles exercem. Essa imagem, ela serve para ilustrar a forma com a qual alunos e professores enxergam o coordenador pedagógico. Já disse, por justificativas, às vezes compreensivas. Não que estejamos aqui dando o ok a essas justificativas, mas dá para compreender. É exatamente como a figura, se vocês observarem aí, no canto esquerdo da tela de vocês, tem uma figura com as características de um mandante, inclusive ele está com o braço suspenso, que ilustra muito bem a figura do coordenador pedagógico visto por alguns alunos e alguns professores, que seria aquele que fiscaliza, persegue e dita as regras. É óbvio que nós sabemos que a função do coordenador vai muito, muito, muito além disso. Ele transforma, ele articula, ele argumenta. Ele é o coração da instituição. A seguir, nós temos uma outra imagem que nos ajuda a compreender essa relação do coordenador pedagógico e dos outros elementos da equipe gestora. Esse coordenador pedagógico, como eu disse, ele é o coração da instituição. A gente sabe que sem alunos não há escola, mas uma escola sem um coordenador pedagógico fica um pouco impraticável de se viver. Lembra que fizemos essa analogia àquela frase que o
piloto sempre diz? Em caso de pressurização, máscaras cairão à sua frente. Primeiro utilize uma para depois ajudar o próximo. Então, esse coordenador ele precisa ser cuidado para poder oferecer os cuidados ao professor, que oferece para o aluno e por aí vai. Logo, nós temos uma equipe gestora que deve se cuidar, exatamente para que esse cuidado possa ser multiplicado. Bem, em primeiro lugar, é necessário compreender que o papel do coordenador pedagógico é realizar o acompanhamento pedagógico, o que não exclui a participação de outros atores no processo, como o orientador, o diretor, o vice-diretor, por exemplo, como vemos nessa imagem aí. Porém, a responsabilidade final, quanto à organização e à gestão dos dados referentes à aprendizagem, precisa estar centrada na figura do coordenador pedagógico, que compartilha suas observações e necessidades com a direção e supervisão da escola. Por isso, é preciso estar próximo da realidade das salas de aula, ter registros de acompanhamentos e devolutivas, organizar reuniões com foco na aprendizagem e promover boas situações formativas. Sendo assim, creio que seja necessário o coordenador deixar de fazer aquilo que não compete a ele, atribuir e estabelecer prioridades e dizer não quando for necessário. Nós temos essa primeira citação de um material que recebeu o título de Educar-se para Educar, que diz o seguinte: mais do que comunicar coisas, o educador, leia-se a palavra no sentido amplo, ajuda a olhar para a realidade inteira, a observar a riqueza presente nas coisas, nas pessoas e, em primeiro lugar, em nós mesmos, junto com o aprender a ler, a escrever, a se alimentar. A educação deve levar em conta essa fome de sentido para a vida que se encontra no coração de cada um de nós, professores, coordenadores, gestores e alunos. Essa é uma citação interessante que também comunga da ideia de Rubem Alves, que é esse educar para a vida e não centrar-se em alguns conteúdos, claro, sem tirar o valor desses conteúdos. A segunda citação vem do MEC. Mais ainda do que saber com clareza o seu papel na coordenação da prática educativa, o coordenador pedagógico precisa possuir os saberes necessários à docência, a fim de se tornar um verdadeiro educador, pois não se pode ensinar aquilo que não se sabe. E por último, nós temos aí uma citação de Vasconcelos. O que se espera hoje da esfera de atuação e preocupação da coordenação pedagógica envolve questões do currículo, construção do conhecimento, aprendizagem, relações interpessoais, ética, disciplina, avaliação de aprendizagem, relacionamento com a comunidade, recursos didáticos, entre outros. Bem, finalizamos aqui a nossa aula 4. Na próxima aula, nós falaremos sobre o orientador pedagógico.